a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fico feliz com todos que puderam comparecer na ordenação, foi um momento de muita alegria, muita satisfação. Algumas pessoas vieram me justificar sua ausência, isso demonstra ainda mais o carinho da igreja por mim e por minha família. Então, fico muito grato de ver o amor de Deus nas ações de cada um de vocês, em tirar uma foto com a gente, em dar um abraço, em parabenizar e desejar que Deus ele me capacite para conduzir a igreja do Senhor, conforme a gente tem visto que o presbítero pastor ele deve fazer. Então, pelo poder da ressurreição de Cristo, espero que nós possamos conduzir o conselho dessa igreja à pessoa de Cristo, apontar a Cristo e crescer, e cada um de nós possamos crescer e tornar visível esse poder da sua ressurreição. Meus irmãos, abram lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 3. Como os irmãos sabem, temos visto uma série de mensagens. Essas mensagens foram sobre o presbiterato. Na EBD, acabamos hoje de ver Atos, capítulo 20, a questão dos presbíteros. E nós tivemos alguns domingos vendo presbíteros também. Agora, a exortação dos presbíteros parou, todo mundo pode chorar e examinar a si mesmo. Agora chegou a vez dos diáconos. Então, nós vamos ver nesse domingo de hoje diáconos e no próximo domingo também diáconos, tá bom? E eu espero que seja uma palavra edificante para os diáconos se examinarem, para a igreja também se examinar em cada eleição que a gente tiver aqui na nossa igreja. Vejamos, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 3, vamos ler apenas os versículos 8 e 9. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 e 9. Diz o seguinte a palavra de Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Vamos ter um momento de oração, agradecendo a palavra do Senhor, meus irmãos. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos como teu povo, nesse dia que representa o descanso para o teu povo, onde nós podemos ouvir a tua santa palavra, comunicar a nossa fé um para o outro e se edificar mutuamente. Então, nós queremos pedir que esse momento de edificação mútua, ele continue através da exposição da tua santa palavra e que o Senhor possa aplicar, que o Senhor aplique aos corações de cada pessoa que se encontra aqui. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Teu Santo Espírito quebrante os nossos corações e nós possamos crescer na graça, nesse derramar da graça do Senhor Jesus Cristo e o Senhor me encontre, me ache fiel, expondo e manejando bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imagine o seguinte, imagine que você entra, na verdade você está passando na rua e aí você vê uma empresa grandiosa, na verdade um prédio, pode ser até um prédio, pode ser inclusive essa igreja. Você vê e você se atrai pela beleza desse prédio, as janelas bem pintadas, ou as janelas bem ilustradas, as janelas bonitas, até como aquele prédio do Tribunal de Justiça, né, que a gente vê bem espelhado, bonitão. Aí você fica admirado com esse prédio. E aí você entra nesse prédio. E quando você entra nesse prédio, você encontra mais beleza ainda. Entendeu? Esse prédio, você vê os bancos são bonitos, tudo é bonito. Mas quando você pega no material dele, você começa a notar que está se desfazendo, entendeu? Foi feito com material de baixa qualidade.
e esse material ele está se desfazendo, você toca nele e quebra, o banco que é bonito quebra, as coisas por dentro, se você tocar, é feito de um gesso horrível, mas só que por fora é plenamente agradável e belo aos nossos olhos. Agora imagine se a igreja ela fosse assim, ela demonstrasse como é no mundo, qualidade e eficiência a baixo custo, como nós vemos no mundo muitas vezes. Nós vemos prédios bonitos, nós vemos vitrines bonitas, mas o que acontece lá dentro é horrível. A igreja, meus irmãos, ela não pode ser assim. A igreja não é esse prédio, não são esses ar-condicionados, não é o retroprojetor, não é o som, não é a bateria, não é o piano, não é o púlpito. A igreja, ela pode estar bonita, como essa igreja, como a nossa igreja. Ela pode ser bonita por fora, mas o que compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo são as pessoas que estão dentro desse prédio e usam esses objetos. E, meus irmãos, se a igreja do Senhor Jesus Cristo são as pessoas, e nós ignorarmos o caráter e a qualidade das pessoas que estão na igreja em detrimento de eficiência e serviço, em vez de humildade ao Senhor Jesus Cristo e centralidade à pessoa de Cristo, nós podemos nos parecer com o mundo e com o prédio que eu acabei de descrever. Porque se nós nos focarmos em pragmatismo, em eficiência, quer saber de uma coisa? Aquela pessoa, ela serve muito, Claudino. Ela é um diácono. Não, meus irmãos, não é assim que é nas Sagradas Escrituras. O diácono, ele não é um faz-tudo da igreja. Ele não é apenas isso. Mas ele é muito mais do que isso. Não existe nas Sagradas Escrituras, e a gente vem falando e vendo constantemente na EBD e no domingo à noite. Isso. Não existe divisão entre caráter, entre relacionamento com a pessoa de Cristo e ação. Se você tem e se eu tenho um relacionamento com Cristo, nós vamos manifestar o caráter de Cristo pelo poder dele e pela graça dele. E é isso que Timóteo, ele fala para nós. É isso que Paulo vai ensinar através da carta a Timóteo. E Paulo, ele vai nos ensinar que a graça de Deus é um fator essencial para a igreja. É um fator essencial não só para a igreja, mas principalmente para a liderança que governa essa igreja. É necessário que todos aqueles que ocupam um papel de liderança na igreja, eles se façam a seguinte pergunta: será que eu tenho testemunhado a respeito do Evangelho de Cristo e essa graça maravilhosa, sublime, sobrenatural, que me alcançou através de Cristo, que, como nós lemos, se tornou pobre, para beneficiar e para enriquecer aqueles que depositam a fé nele. É isso que hoje nós vamos ver, que a graça de Cristo, ela capacita uma liderança com ênfase no diaconato, naqueles que querem se candidatar ao cargo, ao ofício, e naqueles que assumem o compromisso quando estão no cargo de diaconato e atuam nesse ofício da igreja. Então, meus irmãos, o contexto de Timóteo, como nós já lemos outras vezes, é de uma igreja na cidade de Éfeso, e Paulo, ele já teve um encontro com esses irmãos, inclusive com a liderança da igreja, com os presbíteros. Atos capítulo 20,
você vai ver uma exortação que fez a gente chorar hoje até, né? Quem não estava aqui de manhã não recebeu esse bálsamo do Senhor. Como é bom chorar na presença de Deus. E os irmãos presbíteros, eles choraram na presença de Deus, porque Paulo, ele ia se ausentar, mas Paulo, ele falou assim, olha, eu vou me ausentar do meio de vocês, mas tome cuidado, porque no meio de vocês, seja da liderança, vão vir falsos mestres, vão vir lobos vorazes, entendeu? Que vão querer destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, após um período provavelmente de 10 anos, a gente vê o cumprimento dessa profecia aqui, em 1 Timóteo. Paulo, ele vê que isso se cumpre nessa igreja, e essa igreja agora precisa de uma revitalização. Capítulo 1, nós vamos ver que ele vai instruir Timóteo, aquele que vai ser instrumento de Deus na revitalização dessa igreja, que ele deve promover a fé na casa de Deus, a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo em amor. O amor à pessoa de Jesus Cristo é manifestada na igreja através da promoção desse serviço. O serviço na casa de Deus, ele é promovido como? E aí Paulo, a primeira coisa que ele corrige nessa igreja é acerca do ensino fiel das Sagradas Escrituras. Então, a primeira área que a gente vê é que ele vai tomar cuidado com relação ao ensino, o que está sendo ensinado na igreja. A segunda área que a gente vê no capítulo 2, que Paulo, ele vai tomar cuidado na igreja, ele diz que é importantíssima, é a reunião de oração da igreja. A igreja deve se reunir como corpo de Cristo, e a reunião de oração é importantíssimo para promover a fé, o serviço e o amor à pessoa de Cristo na casa de Deus. E, meus irmãos, a figura que vai promover isso na igreja e vai guiar a igreja começa com os presbíteros. Capítulo 3, versículos de 1 a 7, foi o que a gente viu no domingo passado. Então, os presbíteros, eles são capacitados pela graça de Cristo e eles conduzem a igreja à promoção da fé no serviço da casa de Deus em amor à pessoa de Cristo, porque eles são pessoas aptas a ensinar a igreja, e o ensino envolve várias coisas, e dentre elas não só o ensino formal, mas o ensino até na oração, o que falar com Deus. Os presbíteros estão ensinando para a igreja na reunião de oração da igreja. Agora nós vamos ver que ainda existe uma outra liderança na igreja, e essa outra liderança são os diáconos, que eles também ajudam a promover o serviço na casa de Deus, pela fé em Cristo e no amor de Cristo, com relação ao ofício que o Senhor deu para eles, e Ele deu para eles para que eles reflitam a graça salvadora de Cristo, que eles ao momento que eles depositaram a fé em Cristo, eles receberam essa graça. E é isso que nós vamos ver, meus irmãos, hoje, a graça de Cristo que capacita uma liderança qualificada. E a primeira capacitação que nós vemos, acompanha aí no texto, é no versículo 8, na primeira parte, que a graça de Cristo capacita o líder a ser. A ser o quê, Claudino? Vamos ver no texto. Diz o seguinte, versículo 8. Semelhantemente, quanto a diáconos, aí lembra que eu falei é necessário, ele está falando é necessário, mas é necessário para quem? É necessário para a igreja, que eles sejam respeitáveis. Meus irmãos, Paulo, a todo momento em que ele orienta Timóteo nessa carta, quando ele coloca a qualificação dos diáconos, a gente tem que olhar o que os falsos mestres eram naquela igreja. E se você olhar o capítulo 1, lá de Timóteo, versículos 4 e 5, você vai ver que os falsos mestres, eles não tinham um testemunho respeitável.
eles tinham um testemunho de promover debates e promover discussões. Então, enquanto o diácono ele deve promover o serviço na casa de Deus, na fé na pessoa de Cristo e em amor à pessoa de Cristo, os falsos mestres eles promoviam debates e discussões que desviavam a igreja a respeito do amor do Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele não vai falar só isso, mas ele vai dizer que esses discursos dos falsos mestres, embora cheio de teologia e de livros de teologia, eles eram discursos vazios, porque não eram centralizados na pessoa de Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2:2, a gente vê, então, o que Paulo ele quer dizer com respeitável aqui. Então, perceba, o que ele fala dos falsos mestres não pode ser o que o diácono é, porque o diácono ele quer promover o serviço. Só que os falsos mestres eles estavam promovendo o desvio do serviço. E aí, quando a gente chega, então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Paulo ele vai usar a mesma palavra para respeito. Os diáconos eles têm que ser respeitáveis, não é? E lá em 1 Timóteo 2:2, Paulo vai falar então que a vida de oração comunitária é um auxílio para viver o quê? Na piedade e respeito. Então ele coloca piedade e respeito lado a lado. E piedade, meus irmãos, nada mais é do que a santidade, a vida transformada. E se você for verificar essa palavra respeito, respeito significa a seriedade em relação a essa vida transformada, a adequação em relação a essa vida transformada, porque essas duas expressões estão ali lado a lado. E quando a gente vai ver diante de quem a gente deve ter essa vida respeitável, essa vida séria em relação à santidade. O versículo 3 do capítulo 2 responde isso para a gente, que nada mais é do que a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, resumindo, os diáconos, eles devem ter um testemunho na igreja local para promover o serviço na casa de Deus, na fé da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que reflita a salvação que eles receberam. Visivelmente, eles têm que tornar, através da vida deles, essa salvação palpável, essa salvação tangível, que eu possa sentir, que eu possa pegar através da vida dessas pessoas. Paulo ele vai inclusive falar que a graça de Deus fez isso na vida dele, e é interessante que a palavra diácono, a gente está estudando essa palavra na Bíblia na quarta-feira, para complementar as pregações à noite, e a palavra diácono em 1 Timóteo aparece lá no capítulo 1, versículos 12 e 13. É diácono. Aí vê o que é que Paulo ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o diaconato. Essa é a palavra. Para o ministério, para o serviço. Então, a mim, que no outro tempo, versículo 13, capítulo 1, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Meus irmãos, então, que a gente vê que o diácono, ele está relacionado à pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo, ela faz uma obra da graça nessa pessoa, nesse candidato, ou nessa pessoa que assume o ofício, ao ponto de a vida presente dela refletir essa graça, a seriedade da obra de Cristo na vida dele. E nós,
conseguirmos testemunhar como igreja que a vida pregressa dele, ou a vida de hoje dele, não tem nada a ver com a vida dele daqui a 5, 2, 3 anos, porque o tempo vai passando e essa graça vai trabalhando em outras áreas, a um ponto que essa vida pecaminosa eu não consigo enxergar na vida dessa pessoa, embora seja pecador e peque. Mas o que marca a vida dessa pessoa é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tornada visível, palpável, a um ponto que a gente enxerga o serviço que o próprio Cristo, ele faz para nós, de se entregar a si mesmo e morrer em benefício de outros. Esse é o serviço do diaconato, esse é o diácono que Deus quer para a sua casa, porque se ele não passar nesse crivo de caráter, nesse crivo de ser, ele não tem condição de ser diácono. Por mais que ele sirva, por mais que ele faça tudo, por mais que ele seja proativo e coloque uma cadeira e pergunte: minha irmã, como é que você está? Não serve para ser diácono, porque tudo começa pelo caráter. Na igreja de Deus é diferente. É a graça de Cristo visível que qualifica essa pessoa a exercer esse ofício. Meus irmãos, eu estava numa certa igreja, nas minhas andanças, Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu fui na casa de uma irmã em Cristo. E essa irmã, ela tem o marido dela que é diácono. E eu cheguei na minha ignorância, sabe? E aí eu estava falando com ela, e eu, caramba, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa, o seu marido, eu vejo todo o cuidado dele no ofício do diaconato na igreja, e ele chega assim, tem uma pessoa que se treme, às vezes, por causa do ar-condicionado, ele chega: minha irmã, você quer que eu baixe? Eu baixo o ar-condicionado. Tem uma pessoa que chega na hora do estacionamento, aí ele fala: é melhor você botar o carro aqui, é melhor você fazer assim, você quer que eu te ajude? Teve até um momento que esse diácono, uma vez que eu estava nessa igreja, ele levou até uma uva para Alice, porque ele lembrou que a Alice gostava de uva. E aí eu, caramba, que incrível. E aí eu falando essas coisas para a esposa dele, e a esposa dele só balançando a cabeça. Ela falou: Claudino, sabe qual é o problema? É porque no momento da palavra de Deus, ele não fica no culto. Entendeu? É muito bom, ele realmente é essa pessoa aí. Mas no momento mais sublime, mais maravilhoso do culto, ele não gosta de ficar no culto, nem que ele não esteja escalado até naquele momento. Ele fica procurando o que fazer na igreja. E, meus irmãos, isso é um grande problema, porque ele estava falhando em ser respeitável diante da esposa já. Imagine da igreja que eu não conhecia com tanta intimidade. Será que os irmãos não pensavam isso dele? Que ele estava falhando em demonstrar a graça de Cristo operante na vida dele? Porque se você é líder, você é visto como exemplo. Como é que os membros da igreja vão ver em você uma figura respeitável e que a palavra de Deus é importante se você não dá valor? Se você não vem nas escolas bíblicas, se você não vem nos cultos à noite, ou quando está no culto à noite, você fica aqui nesse corredor, mesmo que não seja nem da sua escala. Isso é uma dissociação de seriedade dessa vida santa que Deus quer que nós levemos. A graça de Cristo, ela capacita o líder a ser respeitável devido ao testemunho interno de consciência, onde Deus, ele transforma o nosso coração, ele opera a santificação, e essa santificação interna, ela exteriormente se adequa à
graça de Cristo, para tornar a graça de Cristo visível. O padrão é a obra redentora de Cristo, é o que Cristo fez. Cuidado para não começar, meus irmãos, a viver em casa uma vida despadronizada ao padrão da obra graciosa de Cristo. Não adianta servir à necessidade de todos, ser um faz-tudo, ser aquela pessoa que coloca o copo d'água aqui para o pregador, que serve, que desloca as cadeiras, que pega a oferta, e não ter o caráter transformado, não ter o caráter visível da graça de Deus, porque isso é o que é mais importante. E, meus irmãos, o que é mais importante para Deus e o que revela plenamente a sua glória para nós é a sua palavra. Foi Ele que deixou a sua palavra. E se você é um diácono ou candidato ao diaconato que não se importa com a sua palavra, provavelmente você está passando por um período difícil na fé, onde demonstra a graça de Cristo praticamente inoperante na sua vida, porque a sua prioridade com relação à palavra revela o seu relacionamento, não com a igreja, não com a Igreja Presbiteriana Memorial de Natal, não com o conselho dessa igreja, mas com o próprio Cristo, que é a palavra viva. Ele se encarnou, o verbo se encarnou, ele é a palavra viva. Então, cuidado, pergunte a si mesmo, por quê? Por que você faz o que faz? Por que você serve as pessoas na igreja? Por que você sorri ali na frente? Por que você abre a porta ali da igreja? Por que você pega o ofertório aqui na igreja? Por que você ora aqui na igreja? Se a sua resposta não envolver a pessoa de Jesus Cristo e a sua graça, isso significa que você tem um problema com relação à pessoa de Cristo e à salvação, e essa graça, ela não está operando em você. Isso revela ignorância, desconhecimento e um coração que precisa, mais do que tudo, desta graça. Se você é membro dessa igreja, tome cuidado e não vote no diácono simplesmente porque ele faz tudo. Não vote simplesmente porque ele serve, mas use como critério principal o caráter dessa pessoa e o quão esse caráter testemunha da graça de Cristo na igreja. Meus irmãos, nós estamos vendo que a graça de Cristo, ela capacita uma liderança qualificada. E a primeira capacitação que nós vimos é que a graça de Cristo capacita o líder a ser respeitável. E a segunda capacitação que nós veremos é que a graça de Cristo capacita o líder também a não ser. Então, o líder, ele não é. O diácono, ele não é algumas coisas que nós vamos ver no texto. E aí diz o seguinte, perceba na continuação do versículo 8, diz assim, o diácono, na nossa tradução, vai estar falando de uma só palavra, mas no texto original está literalmente assim, não de duas palavras. O diácono, ele não é de duas palavras. E o que é que significa isso, Claudino? Se você perceber, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 14 a 16, ele vai usar aquela fórmula que eu já falei, então eu não vou me esmerar nessa fórmula, que é fiel é o quê? A palavra. E ele vai começar com o testemunho da graça acerca de Paulo, que o transbordar da graça transformou Paulo de uma vida
antiga e pecaminosa, agora num testemunho de fé e visível da pessoa e do poder de Jesus Cristo. Está lá isso. Agora perceba, ele fala, fiel é a palavra. E se você for no grego, que fica mais claro, e infelizmente não perca a atenção, porque eu vou falar isso, mas lá no grego, a única diferença entre palavra e duas palavras é um sufixo. É algo que vem antes da letra. E são duas letras só. Então parece que Paulo, ele está tipo falando assim, o diácono, ele não é alguém que promove na igreja uma palavra contrária à graça de Cristo. Ou seja, a palavra. Ele não é duas palavras, ele é a palavra. Isso fica, por exemplo, mais claro ainda quando a gente vai lá para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, que vai falar mais uma vez essa fórmula. Fiel é a palavra, ou é esta palavra, e a gente vê no versículo 6 do capítulo 4, a outra única vez que aparece a palavra diácono. E aí no capítulo 4, versículo 6, que está relacionado a esse fiel é a palavra do capítulo 4, diz assim, ó, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro, será bom diácono, será bom servo. De quem? De Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então, meus irmãos, se você for ler o capítulo 4, que a gente não vai fazer isso, mas se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que Paulo fala dos versículos de 1 a 4 sobre a apostasia. E ele vai falar que a apostasia ela é motivada, e ele vai começar falando de forças demoníacas. E a apostasia ela é espalhada na igreja, e ela espalha insensibilidade, ela espalha hipocrisia, ela espalha legalismo, ela faz com que a igreja ela seja dividida, que forme um caos na igreja e que haja divisão na igreja. Então veja, duas palavras. O diácono com palavra dupla, ele vai contribuir para a apostasia dos irmãos, ele vai causar conflito entre os irmãos, porque ele vai se assemelhar aos falsos mestres que promovem o debate, que promovem o conflito, que promovem palavras vazias, não relacionadas à pessoa de Cristo, ou seja, ele promove duas palavras. E o diácono, ele não pode ser essa pessoa que divide, que causa conflito, que alimenta a ira dos irmãos, e nada relacionado a Cristo, às palavras de Cristo na igreja local. Porque se ele fizer isso, se ele for um mau diácono, vocês lembram, bom ministro, bom servo, bom diácono, se ele for um mau diácono, é quando ele desvia ou quando ele contribui para que a igreja ela desfoque da atenção do alimentar da palavra. Porque o bom diácono é aquele que está preocupado em alimentar a igreja e em seguir a boa doutrina. É isso que Paulo ele fala para Timóteo, que esse é o serviço que deve ser promovido na igreja. Então, meus irmãos, o diácono, ele não pode ser de duas palavras, tanto relacionado à graça de Cristo e à pessoa de Cristo, ele não pode promover outra coisa, a não ser a pessoa de Cristo, e ele nem pode incentivar os irmãos a conflitos e divisões que não seja ocasionado pela pessoa e pela graça de Cristo, mas por outros assuntos diversos. O diaconato, ele não deve ser de dupla palavra.
Depois a gente vê outra característica que o diácono não deve ser. Vê aí comigo, ele não é inclinado ao muito vinho. Ele não é devotado ao muito vinho. E perceba, é diferente do presbiterato, esse aqui. Essa palavra que ele usa para inclinado, lá é, como eu disse, é o presbítero, ele está junto do vinho. Só que aqui, essa mesma palavra, que significa estabelecer um curso e manter esse curso, ou seja, os apetites dessa pessoa serem excessivos e devotados em relação a coisas materiais, é a mesma coisa que os falsos mestres estavam fazendo com a igreja ao desviar da pessoa de Cristo. Lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, vai dizer que os falsos mestres, eles se ocupavam, eles mantinham o curso e não paravam de falar fábulas, mitos e genealogias sem fim. Ou seja, algo que era problemático e que fazia a igreja se desviar do foco da pessoa de Cristo. Se o diácono ele for alguém assim, ele pode se assemelhar aos falsos mestres que promoviam discussões por causa de coisas secundárias a Cristo. A pessoa de Cristo que é importante, e nós não podemos, os diáconos e nem nós, podemos contribuir para o desvio da igreja, a pessoa de Cristo, e que a igreja e que nós nos entreguemos aos prazeres dessa terra, como, por exemplo, o vinho, que era algo extremamente prazeroso e alegre naquela cidade. Inclusive, eles tinham um Deus que eles adoravam em relação ao vinho. E perceba, logo em seguida, como isso faz sentido, porque logo no versículo seguinte ele vai falar, não cobiçosos de sórdida ganância. O diácono, ele não pode ser isso. E 1 Timóteo e Tito, eles foram escritos em épocas ali próximas. Paulo escreveu para um e depois para outro, filho na fé dele. E por isso que muitas vezes a gente compara coisas que um fala e coisas que outro fala. E tendo esse entendimento, quando a gente vai para Tito, capítulo 1, versículo 11, a gente vê o seguinte sobre os falsos mestres, veja só. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É a mesma expressão que o diácono ele não pode ser, ou seja, o diácono não pode ser de sórdida ganância, porque quem é assim é um falso mestre que não recebeu a graça de Deus, porque a motivação das pessoas que não receberam a graça de Deus é sórdida ganância. É o que, Claudino? O que significa isso? São motivações indignas, motivações que não correspondem e nem honram a pessoa do Senhor Jesus Cristo. São motivações que traz benefício para si, traz lucratividade para você, e não só lucratividade financeira, mas lucratividade ou benefício do seu status na igreja, a coisas pessoais que você pode ter interna no seu coração, que eu e ninguém sabe, mas você pode estar motivado por várias coisas que não seja a pessoa de Cristo ao assumir esse ofício. E meus irmãos, em minhas andanças aí nas igrejas presbiterianas, tinha um diácono numa igreja que ele era exemplar, esse diácono. Você falava de serviço, e aí o pessoal automaticamente associava a essa pessoa. Não, essa pessoa, Claudino, ela é, nossa, de longe o diácono mesmo. E meus irmãos, sabe o que essa pessoa fazia na igreja, além de servir? De alguma forma,
ela conseguia obter informações do conselho da igreja e discussões que havia no conselho da igreja, né, nos presbíteros e pastores, e essa pessoa, ela pegava informações ali, e ela plantava informações que iriam iriam provocar insatisfação em membros específicos da igreja. Ele fazia isso. Então, ele pegava essa informação e aí ele, eu vou botar os membros da igreja contra o conselho. E aí ele promovia, por coisas que não tinham nada a ver com a pessoa de Cristo, pessoas, membros da igreja, que ele sabia que iria estar inclinado a ficar contrário ao conselho da igreja. E aí, meus irmãos, o mais impressionante de tudo isso, que ele era exemplar no serviço, etc., era que essas informações que ele pegava, que provocou um caos na igreja, não eram verdades. E aí ele era diácono da igreja, ele era o diácono mais exemplar por causa do serviço. E não por causa do que ele não deveria ser, mas ele era um promotor de divisão na igreja do Senhor Jesus Cristo. A graça de Cristo capacita o líder a não ser, não pelas nossas forças, não pelos nossos méritos, mas pela força e o poder da ressurreição de Cristo. O líder, ele não pode ser essa pessoa que eu acabei de descrever, porque Paulo, ele começa com um não, e se ele for semelhante a isso, o diácono, ele está se assemelhando a forças demoníacas que estavam atuando nos falsos mestres e promovendo o desvio da igreja acerca da pessoa de Cristo. E o diácono, ele não pode ser isso, ele deve atuar como um auxiliar ao conselho da igreja, aos presbíteros da igreja, e caminhar lado a lado, nem superior, nem inferior, e promovendo o que o presbiterato já deve fazer, que é a unidade, que é uma só palavra que deve ser falada na igreja, a pessoa de Jesus Cristo. Ele deve dar suporte ao conselho, e ele deve ajudar e servir com todas as forças o conselho que está preocupado com a pessoa de Cristo e em promover a fé dos irmãos e membros da igreja. Que a palavra na sua boca, meu irmão que é diácono, que potenciais candidatos, seja apenas uma: Jesus Cristo. Não duas palavras para inflamar a igreja do Senhor e você ser instrumento demoníaco na mão de Deus, na mão do diabo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela também tem um papel. Se você, meu irmão, minha irmã, tem dúvidas se essa pessoa, ela promove a fé na igreja, que ela promove a pessoa de Cristo, que a boca dela manifesta a pessoa de Cristo, e que ele não tem relação com esses nãos, então, pode votar nessa pessoa, pode indicar essa pessoa, porque essa pessoa, ela não está querendo dividir a igreja de Cristo, mas ela está querendo atuar como suporte ao conselho dessa igreja, nos servir e levar a igreja a apontar a pessoa e a graça de Cristo. Nós estamos vendo que a graça de Cristo, ela capacita uma liderança qualificada. E a primeira capacitação é que a graça de Cristo capacita o líder a ser respeitável. Versículo 8, parte A. Segunda capacitação é que a graça de Cristo capacita o líder a não ser de duas palavras e tudo aquilo que reflete isso, a não ser uma pessoa que desvia a igreja da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a terceira capacitação é que a graça de Cristo capacita o líder a conservar. Veja então o que é que o diácono ele tem que fazer. Qual é uma das funções dele?
E a explicação se encontra no versículo 9, que diz o seguinte: conservando ou tendo compromisso com o mistério da fé, com consciência limpa, com consciência pura, é a mesma coisa. E aí, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, um pouquinho na frente, Paulo ele vai esclarecer o que é esse mistério. E veja aí comigo, e Paulo vai falar assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Jesus Cristo foi manifestado. Aonde? Na carne. Ele saiu de ser espiritual apenas, de ser e se tornar matéria, se tornar visível, se tornar palpável. E ele foi o quê? Justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Basicamente, o que Paulo está falando acerca do mistério da fé é que a grandeza da fé é a pessoa de Jesus Cristo, a encarnação, a ressurreição, a proclamação, a glorificação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e manifesto, e tornado visível, e tornado palpável a nós. E, meus irmãos, no versículo 15 do capítulo 3, Paulo ainda vai falar, baseado nisso, no mistério da fé, o que a igreja deve ser. Ele vai falar que os cristãos, eles devem se comportar como membros da família de Deus, porque a igreja, ela deve corresponder à natureza visível da glória de Deus, que é o quê? Pessoa do Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela deve corresponder a isso. E quando a gente vai pegando essa informação, quando a gente vai para o capítulo 1, versículo 5, aparece essas três palavras que nós lemos no versículo 9, capítulo 3. Quais palavras? Puro, que é limpo, foi traduzido como limpo, mas é puro, pode ser puro também. De consciência e fé. Essas três coisas aparecem aqui, e Paulo vai falar que essas três coisas, elas são a manifestação do amor de Deus na pessoa de Cristo na igreja. Servir a pessoa de Cristo na igreja é servir através de um amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Três palavras que aparecem, coincidentemente, eu não acho que é coincidentemente, nesse versículo que nós estamos vendo do capítulo 3, lá no versículo 9, ele fala, ó, conservando o mistério da fé, com a consciência limpa, pura. Meus irmãos, o que Paulo ele está querendo falar aqui para a gente é que algumas pessoas se desviaram disso. O diácono não pode se desviar da intenção em seu coração, da motivação em seu coração acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque se ele fizer isso, ele não vai estar promovendo o amor da pessoa de Jesus Cristo, porque ele não vai estar compromissado com essa fé. A consciência dele não vai ser uma consciência boa. E vamos juntar com o que a gente viu, o mistério da fé. O mistério da fé é o quê? Jesus Cristo visível. Você quer o resumo de diaconato? É o Jesus Cristo visível no servir a igreja. Meus irmãos, Jesus Cristo, a gente está vendo nos evangelhos, que ele chega lá em Marcos, se você quiser ver na sua Bíblia, lá em Marcos, Jesus Cristo ele vai falar um momento que ele pega uma criança, e ele pega essa criança e ele fala assim, olha, se vocês desprezarem essa criança, vocês não estão desprezando ela, mas vocês estão desprezando a mim.
se vocês não servirem a ela, vocês não me servem. E, meus irmãos, uma criança naquela época era alguém totalmente desprezível, no sentido de que a gente não tinha investimento numa criança e no ensino dela, como é feito hoje, desde bebezinho. Não, a criança ela era investida na educação e ela ia para uma sinagoga judaica a partir dos 12 anos de idade. Então, naquela sociedade, era muito fácil a criança ser desprezada, ela não era contada para recenseamento, ela não servia para muita coisa, porque ela não tinha força trabalhista e ela também não tinha entendimento das coisas. Então, Jesus está falando assim, se você despreza essa criança, o seu problema não é com ela, mas é comigo. Você não me serve. E Jesus está falando, então, aqui, através de Paulo, que o diaconato, ele é a encarnação, ele é visível, ele torna tangível o serviço da pessoa de Cristo manifesto na igreja. E, meus irmãos, coincidentemente, e eu acho que não, lógico, que o presbiterato também é outro mistério de Cristo incrível, que é o quê? A palavra encarnada e tornada visível através do cargo do presbiterato. Então, meus irmãos, o diácono, ele não deve promover, mas ele não deve desviar o foco da igreja acerca da pessoa de Cristo, mas ele deve tornar visível e palpável o servir que nós vemos de Cristo, que nos salvou e nos tornou abençoados espiritualmente, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Os diáconos, eles são a manifestação visível dessa encarnação na igreja, que é visível. Ele torna essa glória visível na igreja. E eu estava estudando para essa mensagem, eu estava vendo alguns podcasts sobre diaconato, e eu aprendi muitas das coisas que eu estou falando para vocês hoje, e eu estava vendo um podcast só sobre diaconato, e aí os pastores que estavam lá, eles chegaram na conferência, né, na verdade tinha vários presbíteros, presbítero 1, 2 e 3, vamos colocar assim. E aí o presbítero 1, ele falou assim, olha, eu já servi como diácono na minha igreja antes de ser presbítero, mas o diaconato ele não é, né, uma hierarquia que você vai ascendendo, a gente não entende assim, mas ele serviu como presbítero. E aí ele falou, eu servi como presbítero, ou eu servi como diácono no cuidado aos idosos, porque lá eles separam assim, eu achei muito interessante, eles separam o diaconato por áreas, e aí ele falou, você vai ser o diácono do serviço com os idosos, você vai ajudar os idosos na compra, você vai ajudar os idosos quando ele precisar descer uma escada, você vai ajudar os idosos quando ele precisar carregar as malas, você vai ajudar os idosos. Então, ele tem uma preocupação com esse serviço visível de Cristo na igreja. E aí tinha o outro presbítero, ele foi, e aí você foi, o presbítero 3, você foi diácono e você servia em quê na sua igreja? E aí ele falou, eu era aquela pessoa que ajudava na estrutura da igreja. Então, a igreja precisava de serviço nessa área, eu ia e ajudava a igreja, seja acimentando, enfim, na estrutura da igreja, nas paredes, na instalação de um ar-condicionado, o que precisasse, eu estava lá presente para servir. E aí o terceiro diácono, que é o mais engraçado, que o presbítero ficou tirando onda, mas ele estava só brincando com ele, e ele falou, e você, o outro diácono, ou o outro presbítero, você é o quê? Você servia em quê quando você era presbítero? Eu era o diácono das mídias. Olha aí. Eu era o diácono das mídias. Ele falou, existe isso é bíblico. Brincando com ele. E, meus irmãos, a questão de tudo isso que eu estou falando aqui é porque coisas aparentemente materiais, elas estão completamente relacionadas à espiritualidade. Coisas que são materiais, elas estão relacionadas à espiritualidade.
O diácono, ele é aquele que atua num problema espiritual que ele é tangível, que ele é palpável na igreja. E ele ajuda a igreja nesse problema. Se vocês querem que isso fique mais claro ainda, venha para a EBD no capítulo 6 de Atos, aí vocês vão ver mais claro isso. Mas o diácono, ele atua nessas áreas da igreja que representam problemas espirituais, mas que são materializados. A falta de assistência a um idoso na igreja. O diácono, ele chega e ele age. A falta de o banheiro está com problema da igreja, isso é um problema, porque as pessoas elas vão querer usar o banheiro e não vão ter condições, elas vão em casa, elas vão ficar pouco tempo na palavra, veja. É um conflito que pode acontecer na igreja, aparentemente material, aparentemente inocente, mas que pode causar um conflito enorme na igreja. Mas o diaconato, ele torna visível o servir de Cristo na igreja, para que o corpo de Cristo se concentre no que é importante, que é na palavra e na pessoa de Cristo, os diáconos sendo essa manifestação do encarnar da pessoa de Cristo na igreja. A graça de Cristo, ela capacita então o diácono, o líder, a conservar o mistério da vida transformada, que é a grandeza acerca da pessoa de Jesus Cristo, visível, palpável. Cristo se manifestou, Cristo encarnou, e ele materializa isso na igreja, o diaconato. E, meus irmãos, são questões que nós devemos nos perguntar, se os diáconos, eles têm feito esse papel na nossa igreja, e se aqueles que se candidatam ao diaconato, eles têm tornado visível esse servir à igreja, onde ele renuncia a sua vida para beneficiar a outro, assim como o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele torna essa obra maravilhosa de Cristo visível em várias áreas da igreja, auxiliando a igreja a manter o foco dela, a conservar esse mistério da encarnação de Cristo e levando a igreja a tornar visível a encarnação de Cristo através dos membros da igreja que estão apontando para a graça de Cristo também, assim como ele está apontando. Vocês lembram daquele prédio moderno, imponente, que eu falei? Se você olhasse dentro dele, você veria tudo se desfazendo ao tocar. E esse prédio, ele iria desmoronar. Por quê? Porque os materiais que estavam feito esse prédio, onde que estava fundamentado esse prédio, eram materiais de baixa qualidade, que eles foram escolhidos apenas pela aparência, pela beleza, pelo aspecto exterior dele. Agora imagine, meus irmãos, se isso acontece num prédio material, imagine na igreja do Deus vivo, pessoas que são escolhidas simplesmente pela beleza que aparentemente apresentam, mas não por refletirem a graça de Cristo em seu caráter, mas a gente focar na eficiência, na praticidade. Olha, essa igreja tem muitos diáconos, mas teve até, eu estava com os membros da Igreja Presbiteriana de Tigipió, alguns irmãos sabem disso, aí estava almoçando com eles, aí teve um membro que ele falou assim, de uma igreja bem grande lá em Recife, e ele falou: Claudino, eu fiquei frequentando 1 ano aquela igreja, e ninguém veio falar comigo. E, meus irmãos, pode ter certeza que o servir do diácono começa na porta de entrada da igreja, mas isso não é só responsabilidade do diácono, é a todo membro do corpo de Cristo. Se importar com o outro, renunciar ao seu tempo,
renunciar o seu ouvido, renunciar à importância que você tem consigo mesmo e de dormir mais cedo, para muitas vezes dar atenção àquela pessoa que está visitando a igreja, mas você não está motivado para que ela seja membro dessa igreja, você não está motivado para encher a Igreja Presbiteriana Memorial do Natal, mas a sua motivação é a pessoa de Cristo, que não despreza ninguém, que não nos desprezou, mas que a graça dele foi manifestada em nós. É isso que Deus ele está procurando nos diáconos, porque senão a igreja ela vai se desfazer, como esse prédio que eu dei esse exemplo. A igreja não é uma organização, ela não é um empreendimento, mas ela é o corpo de Deus, ela é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, que manifesta o poder da ressurreição de Cristo, e cada líder, cada pessoa que ocupa espaço de liderança na igreja, deve refletir essa graça na sua vida, senão a igreja como um todo, ela irá se desfazer e se desviar da pessoa de Cristo. E meus irmãos, eu oro a Deus e peço a Deus que isso não aconteça na nossa igreja, mas que a graça de Cristo, ela opere em cada membro, em cada diácono, em cada presbítero, e nós possamos ser visivelmente o amor da pessoa de Cristo manifesta na Igreja Presbiteriana Memorial do Natal. Convido os irmãos a fecharem os olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante de Ti aprendendo bastante sobre a liderança na igreja e nós pedimos a Ti que nos capacite, Deus, segundo a Sua graça. Nós da liderança, que o Senhor possa fazer com que nós nos examinemos a si mesmos, e que nós possamos encontrar os problemas em nosso coração, que desfocam da pessoa de Cristo. Deus, capacita a nossa liderança, o presbiterato, presbíteros e pastores, e o diaconato, com a Tua graça maravilhosa. Torna essa graça visível à igreja, que nós possamos edificar e inspirar cada um dos membros dessa igreja a viver o Evangelho e a pessoa de Cristo e a promover o amor na casa de Deus. Senhor, nos ajuda, através do poder da ressurreição de Cristo, a manifestar essas duas funções que mostram o Cristo visível e palpável na sua igreja, que o Senhor possa fazer com que nós, através de uma limpeza de consciência, trabalhando em nossos corações, nós possamos refletir a obra de salvação que nos alcançou e na qual depositamos a fé em Ti. Que esse transbordar da graça aconteça como aconteceu na vida do seu apóstolo Paulo. E a igreja possa ver, possa deslumbrar, não das nossas boas obras, mas da obra do Senhor Jesus em nós, e que nós possamos edificar a Tua igreja, Deus, e promover o serviço nela, acerca da única pessoa que deve estar e mover nossos corações e sair das nossas bocas, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu oro a Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém.